Olá, muito bom dia a todos. Então, estamos retornando às nossas atividades. Obrigado pela presença de vocês, espectadores. Dando continuidade, então, ao nosso workshop. Agora nós teremos aqui a participação da doutora Shirley Glink, a qual nos vai brindar aqui com uma fala extremamente importante sobre envio e remessa. Então, com a palestra intitulada Envio versus remessa, quando, como e onde devo cadastrar e qual a ligação com os projetos de internacionalização CAPES, Print e similares. Então, vou apresentar aqui a doutora Shirley Glink. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado em Genética pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas, pela Universidade de São Paulo, Exalc. É professora do Departamento de Genética da UFPR desde 1997, coordena vários projetos de pesquisa e é líder do Grupo de Pesquisa Genética de Micro-Organismos da UFPR. Atua na área de genética, com ênfase em genética molecular e micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: filogenia molecular, identificação e diagnóstico de micro-organismos, bioprospecção de micro-organismos endofíticos para o controle de patógenos. É professora orientadora do programa de pós-graduação em genética e do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia da UFPR. Atualmente é chefe da Unibio, a unidade de assuntos relacionados à biodiversidade da UFPR. Então, professora Shirley, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, não somente na organização do evento, mas também de tratar aqui, ao longo desse evento, de vários temas pertinentes, inclusive esse, né, falar sobre envio e remessa. Talvez seja um grande gargalo na compreensão da lei aí para os pesquisadores brasileiros. Tá? Então, de antemão, eu gostaria de agradecer e passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Está modo apresentação, certo? Sim. Muito bem. Então, como o Fernando já falou, nós vamos discutir a respeito dessas duas categorias de fazermos, então, a transferência de algum material, né, de algum PG, para o exterior. Então, quando, como e onde eu devo cadastrar? Primeiro, a gente vai falar sobre a diferença dos dois termos, que, a princípio, parecem a mesma coisa, né? Foi, inclusive, quando nós nos deparamos com a lei pela primeira vez, nós tivemos bastante dificuldade para entender a diferença, né, por trás dos dois termos. Então, nós vamos discutir essas diferenças perante a lei, e aí como a gente faz isso, né, e de que forma isso impacta a internacionalização das instituições, né, e aqui eu estou dando um exemplo do print, né, mas a internacionalização das instituições frente a esses projetos que nós temos hoje, como a UFPR, né, tem o print da CAPES, mas muitos outros programas de mobilidade, tanto de discentes quanto de docentes, e os projetos em colaboração, que hoje são a realidade dos projetos de pesquisa, né? Dificilmente nós realizamos um projeto de pesquisa sem a colaboração de alguém do exterior, né? Então, nós vamos discutir isso. Só vou pedir licença só para desligar o negócio aqui, para não fazer barulho. Pronto, deve ter voltado. Muito bem. Antes de mais nada, eu vou reforçar alguns conceitos importantes que foram postos, então, pela nova Lei de Biodiversidade, a 13.123, de 2015. Já foi em outras palestras falado sobre isso, mas a gente eu senti a necessidade, por algumas perguntas que apareciam nos chats, a necessidade de a gente retomar alguns conceitos aqui, tá? Então, perante a lei, patrimônio genético é considerado o bem de uso comum do povo encontrado em condições, e aqui prestem bem atenção, in situ,
ou seja, lá na natureza, no seu local, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou mantido em condições ex situ, desde que encontrado em condições in situ no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Então, eu só queria bater aqui em 2 pontos. Primeiro, quando a gente fala ex situ, nós estamos falando, né, exemplo, mantido em coleções, né? Nós acabamos de discutir o assunto coleções aqui. Muito bem. O material que está nessas coleções ex situ, se esse material ele for encontrado em condições in situ no território nacional, então veja bem, nas coleções, vou usar o exemplo da coleção, né, do Taxon Online que a professora Vânia acabou de falar. Então, nós temos ali uma série de micro-organismos. Digamos que nessa coleção tem micro-organismos que foram isolados no território nacional e eu ou qualquer outra pessoa vai querer fazer o acesso a esse material. Sim, eu realizando o acesso, eu preciso fazer o cadastro desse patrimônio genético, ou melhor, o cadastro da atividade de acesso desse patrimônio genético. E quando vocês forem selecionar, né, lá no Sisgem, existe a opção origem, vai ter in situ, ex situ ou outras opções. Nesse caso, eu vou lá e coloco ex situ. Mas não é o fato de eu não ter feito o isolamento que eu me eximo da responsabilidade, tá? Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante nessa frase é que esse material, ele tem que ser nacional, ou seja, ele tem que ser brasileiro, patrimônio brasileiro. Então, digamos que nessa mesma coleção, a professora Vânia mantenha um micro-organismo de outro país, tá? Então, por exemplo, lá da Argentina, enviaram uma amostra e pediram, Vânia, por favor, deposite e conserve em sua coleção. Esse material, ele está ex situ, mas ele não existe no Brasil. A procedência dele é da Argentina. Portanto, esse material, se eu for explorar em qualquer sentido, né? Fazer pesquisa, se eu for acessar, então eu não preciso fazer o cadastro, porque ele não é patrimônio nacional. Então, essas coisas que são importantes. A outra coisa, quando a gente fala em patrimônio genético, que eu queria chamar a atenção, é que a lei diz que patrimônio genético inclui também a informação de origem genética de espécies vegetais, animais e microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos, tá? Então, metabolismo desses seres vivos também, DNA desses seres vivos também, tá? Só para deixar isso muito bem claro. E quando a gente fala acesso ao patrimônio genético, o que a lei considera acesso? Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostras de PG. Tá? Então, o acesso é a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. E pesquisa, o que é pesquisa, né, bom, talvez desnecessário a gente conceituar, mas para os termos da lei, a pesquisa é atividade experimental ou teórica realizada sobre o patrimônio genético ou CTA, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento, que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis. Então, algumas perguntas que foram feitas no chat tinha em relação a esse ponto, né? A observação e assim por diante. Então, sim, isso faz parte de pesquisa. Muito bem. Ainda, o cadastro de acesso
ou remessa de patrimônio genético, ou CTA. É um instrumento declaratório obrigatório das atividades de acesso ou remessa de PG ou de CTA. E o que é remessa perante a lei? Transferência de amostra de PG para a instituição localizada fora do país, com a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária. Eu já vou voltar a esse conceito fazendo a comparação com o envio, tá? E aí a lei também fala em autorização de acesso ou remessa, que é o ato administrativo que permite, sob condições específicas, o acesso ao PG ou CTA e a remessa de PG, tá? Por fim, o que é o TTM, que é o termo de transferência de material, que nós vamos comentar e eu vou mostrar para vocês. É o instrumento firmado entre remetente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo PG, acessado ou disponível para acesso, que indica, quando for o caso, se houve acesso a CTA e que estabelece o compromisso de repartição de benefícios de acordo com as regras previstas nesta lei. Muito bem. E agora, então, qual a diferenciação que a lei trata em relação aos termos remessa e envio? Então, pela lei da biodiversidade, fala, a remessa define a transferência de material para o exterior e tem a finalidade de acesso, sendo necessário o TTM, tá? Então, a remessa está diretamente vinculada a um TTE, à necessidade de um TTM. A responsabilidade sobre a amostra será transferida para a destinatária. Aqui está um ponto-chave no conceito. No caso de envio, embora este também seja para o exterior, a sua finalidade, presta atenção aqui, é de prestação de serviços como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, testes de qualidade de produto contendo PG brasileiro. Neste caso, a responsabilidade sobre a amostra será de quem realizará o acesso no Brasil. Então, veja bem, vou colocar aqui alguns quadros comparativos. Então, o primeiro quadro comparativo que eu vou mostrar para vocês, eu retirei deste manual, que é um manual que é publicado, né, tem como autora a doutora Ana Cláudia Dias de Oliveira, e foi publicado pela Abifina, e que eu já comentei numa palestra, que o link está tanto lá no MMA, quanto no site da Unibio para consulta. É um manual muito bom, né, ele está bem atualizado, e é um manual muito didático. Neste manual, tem os seguintes quadros de comparação. Então, fala o que é remessa e o que é envio de amostra. Então, fazendo a comparação. No caso de remessa, transferência de amostra de PG para a instituição localizada fora do país. Envio de amostra que contenha PG para o exterior. Então, o envio, nós estamos enviando a amostra, e no caso da remessa, nós estamos transferindo essa amostra, tá? E aí, tem um lance aqui que fala em finalidade, que vocês viram que eu acabei de ler isso lá no texto da lei, né? A finalidade da remessa vai ser o acesso. Então, eu estou transferindo o PG para uma instituição no exterior que vai realizar o acesso, independente de mim. No caso do envio da amostra, aqui nesse quadro fala a finalidade, prestação de serviços. Então, vocês viram que eu acabei de ler isso lá no texto da lei, né? O que nós temos? O envio da amostra para o exterior, para que essa instituição no exterior preste um serviço para mim em cima dessa amostra, seja um sequenciamento de DNA, uma análise de qualidade, como exemplificado, e assim por diante. No caso de remessa, a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária. No caso do envio, a responsabilidade continua sendo minha no Brasil, porque quem está realizando o acesso sou eu.
essa instituição no exterior não está fazendo o acesso, ou seja, não está fazendo a pesquisa ou o desenvolvimento tecnológico. Essa empresa está fazendo a prestação de um serviço. No caso da remessa, como já mencionado, existe a necessidade de um TTM, ou seja, de um termo de transferência de material, porque eu estou fazendo a transferência desse PG para essa instituição e eu vou mostrar o TTM daqui a pouquinho. No caso de envio, não há necessidade de TTM. Entretanto, isso não significa que o envio ele é feito livremente, sem a necessidade de documento, tá? Eu já vou mostrar qual é a documentação necessária no caso de envio. Então, alguns interpretam, como não é remessa, é só envio, eu posso pegar, colocar lá na caixinha do correio ou na mala e levar ou enviar. Se for pego, você está em desacordo com a lei e, portanto, sim, passível de multa, tá? Então, muitas vezes, e até existe uma certa documentação, mas essa documentação sem acompanhar o material deixa o pesquisador e a sua instituição passível de punição perante a lei. E eu vou mostrar igualmente um exemplo de documento de envio que nós aqui na UFPR utilizamos, ok? Existe um outro quadro comparando envio e remessa que foi elaborado, que está inclusive no manual do CISGEM e que foi elaborado então pela a Manuela da Silva e que está replicado no nosso manual da UFPR no site da Unibil. Lá nós vemos alguns detalhes importantes. Aqui está o contrário, os quadrados, tá? O envio está do lado esquerdo. Eu vou me ater ao quadro do lado esquerdo, porque é exatamente, eu não sei, né, quando eu falo esquerda e direito, acho que lá no YouTube pode estar invertido, mas tudo bem, é o que está como envio, tá? Então, olha só. No caso do envio, quero chamar atenção para 3 pontos. Primeiro, não há transferência de responsabilidade sobre a amostra. Até aqui nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Neste caso, a instituição remetente fica responsável pelo não cumprimento de lei aplicáveis e por danos na utilização e descarte impróprio do material, principalmente no caso de micro-organismos patogênicos. Aqui eu quero me ater um pouquinho para que a gente faça, na prática, um comparativo de envio e remessa e quando é mais adequado ou aconselhável fazer envio ou fazer remessa. Esse ponto de organismos patogênicos foi, inclusive, comentado pela doutora Manuela na palestra, se eu não me engano, no primeiro dia. Onde uma pergunta, né, de alguém lá no YouTube, justamente questionava, no caso de colaboração, porque até aqui, veja, nós falamos assim, remessa, eu estou fazendo uma transferência de material, e aí eu vou dar um exemplo, um depósito de material em uma coleção no exterior, tá? Se eu estou depositando esse material numa coleção do exterior, eu estou fazendo a remessa. Essa coleção no exterior está recebendo agora a responsabilidade dessa amostra. E essa coleção no exterior vai poder fazer o acesso desse material ou permitir o acesso, e depois à tarde a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Mas a responsabilidade desse material é dessa instituição no exterior. Então, é bem um caso típico de remessa, tá? E o outro caso típico de envio, que está claro na lei, é, por exemplo, para a prestação de serviços. Eu vou lá, vou fazer sequenciamento de DNA, vou mandar a amostra para fora, né? Mesmo se eu mandar o DNA, estou mandando, né? Se eu mandar o DNA ou se eu mandar a amostra, ambos PG. Ambos eu tenho que fazer o registro do envio no CISGEM. É bem clássico envio,
Tá? Então, eu tenho 2 exemplos bem fáceis de a gente identificar. O depósito de um PG numa coleção no exterior é típico de uma remessa. O envio do material para sequenciamento é típico, clássico de envio perante a lei. Só que entre os 2 extremos, a gente tem um universo que é aquela colaboração no exterior. Então, eu não estou enviando material para a prestação de um serviço remunerado, mas eu estou fazendo a colaboração com um parceiro de pesquisa de uma universidade no exterior, e lá no exterior ele vai usar esse PG para fazer complementação de algumas análises que eu aqui no Brasil não teria condições de fazê-lo. Nesse momento, eu estabeleço essa colaboração internacional e eu necessito que esse PG seja enviado até a instituição para que ele faça a análise. Então, nesses casos, no início, nós tivemos muito conflito. Isso é envio, isso é remessa, né? E aí, eu vou apresentar para vocês os prós e os contras de cada um, né, desses dois modos de transferência de material para o exterior. E é lógico, se a gente for, ou melhor, a decisão, ela passa muito pelo tipo de material e pelo tipo de colaboração, tá? Então, olha só, se eu estou fazendo algum tipo, né, de envio de material para o exterior de organismo patogênico, a doutora Manuela mesmo comentou, ela fortemente recomenda fazer isso como uma remessa, porque eu estou transferindo a responsabilidade deste material para o pesquisador, para a instituição no exterior. Digamos que eu envio um organismo patogênico para um colaborador meu, e esse colaborador vai fazer uma determinada análise que vai entrar na minha pesquisa, que vou publicar com ele. Então, eu estou fazendo acesso, ele está fazendo uma parte dessa análise, que vai compor uma publicação conjunta. E seja um organismo patogênico, e lá nessa instituição aconteça algum acidente, e esse organismo patogênico acabe caindo, né, no ambiente ou contaminando pessoas, animais, plantas e assim por diante. A responsabilidade é minha. Claro que o pesquisador no exterior pode responder dentro da instituição dele, né, pelo problema gerado lá. Mas eu não estou livre de responsabilidade, porque a responsabilidade desse material continua sendo minha e aqui da UFPR. Então, esse é um exemplo em que, dado mesmo pela doutora Manuela, é fortemente recomendado que seja remessa. Agora, se eu estou fazendo trabalho com um organismo endofítico que não tem o menor risco de ser patogênico, e na verdade é por uma prospecção ou algum estudo, blá, 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 blá. Eu tenho essa necessidade, essa obrigação de fazer remessa, então eu quero trazer para vocês alguns dados, né, alguns conceitos na lei, e esses prós e contras e como a gente tem administrado aqui, ok? Muito bem. O ponto-chave aqui é que a amostra, ela é destruída ou devolvida. E isso é extremamente importante. E aqui eu vou novamente trazer à tona os projetos em colaboração. Digamos que o meu aluno de doutorado está indo para uma instituição no exterior com PG brasileiro, a fim de realizar parte, né, do seu doutorado sanduíche lá no exterior em colaboração com esse pesquisador. Nesse documento de envio assinado entre o pesquisador aqui e o pesquisador de lá, né, instituição, deve estar claramente o pesquisador e a instituição no exterior se comprometendo a ou devolver a amostra não utilizada ou destruir a amostra. Então, o aluno não pode, em
hipótese alguma, deixar material ou parte deste material na instituição do exterior, porque não foi feito nenhum protocolo de remessa, e sim o envio. E um dos critérios essenciais que caracteriza o envio é a destruição ou devolução da amostra. Isso, gente, acontece, infelizmente, muito, e aconteceu muito no passado, especialmente na época da medida provisória. Os alunos vão, ou mesmo pesquisadores, vão realizar parte do seu trabalho no exterior e essa amostra fica lá. Aí o pesquisador fala assim, deixa uma cópia aqui desse material, por exemplo, se for micro-organismo, deixa uma cópia desse material aqui, que qualquer coisa a gente complementa a análise depois. Não pode ser deixado na instituição, muito menos fazer parte da coleção dessa instituição depois, porque aí nós estamos infringindo a lei. E tem muito material, sim. Eu recebo muito questionamento nos seguintes termos. Em 1900 e bolinha, ou 2000 e alguma coisa, meu aluno, ou eu, etc., foi até a instituição, levou um PG, fez análise lá, e esse material acabou ficando lá. E aí eles acabaram usando para outras pesquisas e agora estão querendo publicar. Como é que a gente resolve? Então, todo erro iniciou em esse material ter sido deixado lá. Então, isso é um ponto muito, muito, muito importante. E que aluno de pós-graduação precisa ter isso muito claro, dessa responsabilidade. Que se ele está levando, né, na categoria envio, um material para ser utilizado lá, ele tem a responsabilidade de destruir ou de devolver esse material, né, trazer de volta ao Brasil, à sua origem, tá? Senão estará infringindo a lei. E aqui eu chamo outro ponto, que diz assim, não há comprovante específico de cadastro de envio e não há exigência do comprovante acompanhar o PG. Aqui eu faço uma ressalva, tá? E eu já vou mostrar para vocês por que essa ressalva, e inclusive nós estamos passando por uma revisão do manual, e essa frase, ela pode deixar a entender que nenhum documento precisa acompanhar a amostra, e isso não é verdadeiro, tá? Bom, vamos continuar aqui. Existe um parecer da AGU, que está aqui, inclusive estou deixando aqui o link, o endereço depois para vocês consultarem, em que foi feita uma consulta à AGU sobre a diferença, se existia realmente diferença nos termos envio e remessa, e como isso deveria ser lidado, então. Exatamente porque estava muito claro na lei os dois extremos, remessas que eram claramente remessa, envio que era claramente envio, e aquele universo no meio que nós não sabíamos muito bem onde colocar, tá? Então, essa consulta foi feita à AGU, ela é bem longa, mas em uma parte, já no final dessa consulta, é falado o seguinte: o envio faz parte da atividade de pesquisa, cujo acesso é realizado no Brasil, mediante responsabilidade do pesquisador, origem, até aqui o que nós já falamos. Não obstante, a instituição colaboradora no exterior não fica com a amostra do componente do patrimônio genético, deve devolvê-la ou destruí-la. Até aqui estamos falando a mesma coisa, só que aqui é falado em a instituição colaboradora no exterior. Não está falando a instituição prestadora do serviço. Perceberam a diferença? Na minha interpretação, isso nos possibilita classificar esse exemplo que eu dei agora para vocês, pós-graduando, pós-doutorando, levando a amostra para trabalho no exterior, trazendo de volta, isso como envio. Porque aqui eles colocam instituição colaboradora no exterior e não instituição prestadora de serviço no exterior. E aí, obviamente, para remessa, é o que nós já temos até aqui discutido. Deve ser previamente autorizada,
fez que o componente do patrimônio genético é enviado para o exterior para que lá ocorra o efetivo acesso. A responsabilidade, nesse caso, é da destinatária. Os grifos aqui foram colocados por mim, ok? Para chamar a atenção. Muito bem. Mediante a isso tudo que eu coloquei para vocês, como nós gerenciamos dentro da UFPR o envio e a remessa? Então, voltando lá ao site da Unibil, o que nós temos de instrução lá? Instrução para envio e remessa, né? Então, tem o texto, tudo aquilo que nós já colocamos, tá? E aqui existe a seguinte frase: esse é o caso quando o aluno vai realizar doutorado sanduíche no exterior e necessita levar a amostra ao mesmo enviar via correio. Mas lembre-se, a amostra precisa ser devolvida ou destruída após a análise. Então, nós estamos colocando a possibilidade dessa colaboração ser tratada como envio mediante a essas cláusulas que eu coloquei aqui para vocês. A outra possibilidade é a amostra enviada para a prestação de serviços, que está claramente estabelecida na lei. E, por fim, a remessa aqui. Então, quando vocês chegam e querem fazer, né, eu preciso que esse PG seja levado ao exterior. Muito bem. Isso é envio, isso é remessa. Então, primeiro, leia as instruções e aí, em função disso, vai clicar em envio ou remessa. Clicando em envio, vem para a página de envio, então. O que vem nessa página? As instruções. Então, aqui eu quero colocar para vocês, primeiro, a necessidade de preencher e assinar um termo de envio. Esse termo de envio precisa ser assinado por ambas as instituições, tá? Pode ser de forma eletrônica, sim, no e-mail, tranquilo. Nós da UFPR, nós criamos um termo de envio padronizado para que isso seja sempre utilizado por pesquisadores da UFPR. Esse termo, então, que foi elaborado pelo CARPG, ele vem aqui descrever essas cláusulas que constam nesse termo de envio, elas estão de acordo com a lei. Então, se vocês forem olhar lá na lei, algumas condições precisam ser cumpridas. E essas condições, elas estão claramente colocadas aqui nesse termo. Então, se alguma instituição quiser copiar esse termo, tranquilo, é só acessar o site da Unibil e existe um modelo lá para ser utilizado, tá? Então, com a descrição da amostra e tudo mais, tá? Dizendo se o serviço que está sendo realizado, né? Identificando qual é o PG que está sendo enviado, para que fim e assim por diante. Por exemplo, se eu estou enviando esse material para o meu colaborador no exterior, o meu aluno está levando, né, esse material para o colaborador no exterior, e lá ele vai fazer uma análise assim por diante, que faz parte dessa minha pesquisa, esse descrição do tipo de serviço, que seria fazer uma análise HPLC, sequenciar o DNA XYZ e assim por diante, tá? Ou identificar a espécie, o que quer que seja. Aqui eu vou escrever para que esse material está indo lá para fora, tá? E somente isso vai poder ser feito lá no exterior. Aí, entre outros itens, eu quero chamar atenção aqui, que necessita das assinaturas, né? Identificação, assinatura do responsável, né? Então, na UFPR, quem está enviando, e quem está recebendo, tá? Esse documento assinado, a gente normalmente troca isso por e-mail, eu tenho esse documento assinado. O que eu vou fazer com esse documento assinado? Vou guardar para mim? Em hipótese alguma. Esse documento assinado, eu preciso cadastrar lá no SISGEM. Muito bem. Se esse material que eu vou enviar, ele ainda não estiver cadastrado, ou a atividade de acesso desse PG não estiver cadastrada, eu vou fazer o cadastro no SISGEM. Então, vou lá, faço um novo cadastro de atividade de acesso e vou dizer o que é, beleza. Mas eu já tenho, agora,
esse material que já está lá cadastrado, ou essa atividade de acesso já está cadastrada, agora eu vou querer fazer o envio dela. Então, eu entro nesse cadastro já existente, e nesse cadastro já existente, eu vou preencher o envio de amostra que contenha PG no exterior, clicando aqui, tá? Vou lá, abre-se essa caixinha, e eu vou selecionar. Então, esse PG, ele precisa já estar nesse cadastro, porque senão eu não tenho como selecionar quem é o PG, tá? Eu seleciono quem é o PG, né? Por exemplo, ao clicar aqui, um exemplo nesse cadastro de atividade de acesso que eu tinha lá. Eu tinha vários micro-organismos e eu vou escolher qual deles é o que eu estou enviando ou quais eu estou enviando. E aí, preencher o restante. E aí, vem o upload do arquivo. Qual o arquivo? Esse termo de envio firmado entre remetente e destinatário. Eu preciso fazer o upload dele aqui, tá? Feito o upload, vou fazer o envio, novamente, desse cadastro dentro do SysGen, e eu vou fazer o quê? Ficar tranquilo, caixotar o material e mandar pelo correio? Não. Eu vou imprimir os documentos de envio dessa amostra, tá? Então, quais são os documentos? Eu preciso pegar aquele termo de envio assinado, imprimir, e imprimir esse cadastro aqui, que eu fiz dentro do SysGen, o envio, o cadastro desse envio. Então, eu vou imprimir esse documento, essa certidão que contém esse cadastro, e lá vai dizer qual PG eu estou enviando para onde, para quem, e quem é o responsável no exterior. Esses dois documentos eu coloco junto com o material, e aí vou fazer o envio, seja na mala, seja no correio, e assim por diante. E, inclusive, isso tem que estar escrito aqui, como eu estou mandando, mala, correio, e etc. Beleza? Então, o envio, ele carece sim de documentos que acompanham, e caso eles não estejam acompanhando, você é sim passível de multa pelo IBAMA, etc., quem for, quando se esse material for pego, por exemplo, em Guarulhos, né, que é muito comum. Então, aqui, só mostrando para vocês, né, os dados de envio, eles aparecem nesse cadastro, nessa certidão. Muito bem, então, rapidamente, porque eu já estou tomando muito tempo, exemplos de envio. Já dei, né, vários exemplos, mas coloquei aqui para, novamente, é como nós da UFPR estamos lidando com isso, tá? Então, alunos de PG enviando pelo correio amostras para um doutorado de sanduíche em instituição no exterior, pesquisadores levando ou enviando pelo correio amostras para trabalhar em instituição no exterior durante um pós-doc ou missões no exterior, por exemplo, do PRINT. Amostras enviadas para a instituição no exterior para a realização de uma parte da pesquisa. Então, uma análise complementar. Como eu falei para vocês, eu preciso que essa análise complementar seja feita e eu tenho um parceiro no exterior. A pesquisa é minha, o acesso é meu, a responsabilidade do material é minha, mas ele vai colaborar com isso e depois a amostra não pode ser deixada no exterior, ela tem que ser devolvida ou destruída, e o pesquisador do exterior não pode usar a amostra ou parte dela para outra pesquisa, que não aquela cadastrada no SysGen pelo pesquisador brasileiro. Então, veja, quando o aluno está levando, quando o pesquisador está levando, está lá controlando esse material, é uma situação bastante mais tranquila, né? Porque eu tenho a certeza que esse material tem meu poder, o do meu aluno lá, eu vou destruir, eu vou trazer de volta e nada vai ser feito com essa amostra além daquilo que foi combinado e escrito. Agora, quando eu pego essa amostra, envio, né, pelo correio para o meu colaborador lá no exterior e ele vai lá fazer a análise, eu tenho que confiar nesse colaborador, porque a responsabilidade é minha. Se ele não cumprir o acordo, a responsabilidade é minha. Então, veja, a lei, ela permite isso. Agora, é recomendado ou não é recomendado? Depende do material. É patogênico, não é patogênico? É de um grande valor biotecnológico ou não?
o quanto eu conheço e confio nesse colaborador no exterior. Então, são questões que precisam ser levadas né, para a tomada dessa decisão. O mais seguro é fazer a remessa, porque eu estou me livrando, digamos assim, de problemas futuros. Entretanto, eu tenho uma ressalva quando nós estamos falando de remessa e esse material ele tiver um potencial biotecnológico muito grande. Até que ponto eu quero, de fato, fazer remessa desse material para uma instituição no exterior que vai poder acessar esse material depois? Então, eu, Shirley, tenho restrições. Em muitos casos, eu prefiro não fazer remessa e fazer envio para a proteção do PG nacional, tá? É opinião minha. Bom, envio para sequenciamento. O envio do sequenciamento, ele teoricamente é mais simples, tá? Porque ele não necessita do upload desse documento. Lá no Sisgem, existe uma pergunta logo abaixo da identificação desse material, é assim: o envio de amostra tem por finalidade sequenciamento genético? Se você disser sim, percebam que desaparece a caixinha de upload do documento, porque eu não tenho mais aquela guia, obrigatoriamente, para fazer o upload no sistema. E aí ele prossegue com os dados seguintes, tá? Vou aqui dar todos os dados, né, do contato, telefone, e-mail, representante legal lá no exterior, e eu não tenho a necessidade de fazer o upload do formulário. Não que esse formulário de envio não tenha que acompanhar a amostra. Precisa acompanhar a amostra, alguma coisa, algum contrato de sequenciamento, alguma coisa firmada entre remetente e destinatário, dizendo qual é o fim, né, o objetivo, a finalidade daquele envio. Mas eu não tenho a obrigação de fazer o upload desse formulário no Sisgem. Muito bem, então agora vamos para a remessa, que são os casos mais complexos, digamos assim. Não que seja complexo, mas que demanda muito mais tempo e programação com antecedência, tá? Por quê? Porque remessa só pode ser feita mediante um TTM assinado entre as duas instituições. Esse instrumento firmado entre remetente e destinatário, a lei possibilita a validade de até 10 anos, não que seja obrigatório, mas de até 10 anos, justamente porque muitas vezes a gente leva um ano inteiro para conseguir firmar um TTM com alguma instituição lá no exterior. Às vezes é rápido, mas às vezes realmente nós levamos muitos meses, até ano, para conseguir firmar esse TTM. Então, uma vez firmado, ele pode valer até 10 anos, tá? De forma que esse todo o trabalho ele seja economizado. Entretanto, o TTM que eu vou mostrar para vocês, onde achar no site do Ministério, e os termos, ele é imexível. E isso é um grande problema que a gente tem. Porque as cláusulas, elas não podem ser alteradas. Pode até ser acrescentado alguma coisa, mas desde que esteja de acordo com a lei brasileira. Muitas vezes, e tem uma cláusula que diz que, baseado, o destinatário precisa cumprir as leis brasileiras. Tem muita instituição nos Estados Unidos que não aceita. Eles, por lei, eles não podem obedecer à lei de outro país. Algumas instituições conseguiram compreender isso de tal forma que assinam sim o TTM. Outras instituições levam tão ao pé da letra que não assinam, a menos que a gente retire essa cláusula. Essa cláusula não pode ser retirada. E isso muitas vezes causa um entrave e o TTM simplesmente não é firmado. E se o TTM não é firmado, não pode ser feito remessa, ponto.
senão nós estaremos infringindo a lei. Voltando ao site da Unibil, se você clicar lá naquele quadradinho verde de remessa, abre essas opções aqui. Se já existe um TTM firmado com a instituição de interesse, ou se não tem TTM ainda com a instituição de interesse. Como é que eu vou saber? Clique aqui e você vai ver a lista e os TTMs firmados entre o FPR e a instituição de destino. Então, eu vou lá e confiro. Se já tem, beleza, clico aqui e continuo. Se não tem, clico aqui e continuo. Então, se tiver o TTM, eu tenho diferentes passos a seguir, tá? Primeiro, já existe um TTM, já economizei vários meses. Então, eu vou inserir as informações desse material onde? Lá no Sisgem. Vou fazer o upload do TTM assinado, por isso ele está disponível no nosso site da Unibil. Qualquer pesquisador da UFPR pode baixar esse TTM e vai fazer o upload no sistema. Mas não é só o TTM que eu preciso fazer, o TTM exclusivamente. Nesse TTM, nesse documento, eu tenho que ter as guias de remessa, e eu já vou mostrar a diferença, o que é o TTM e o que é a guia de remessa, tá? Vou emitir o comprovante de remessa do Sisgem, vou enviar o material com TTM e guia de remessa, e com o comprovante de cadastro de remessa. Não adianta eu ter o TTM e as guias de remessa. Eu preciso cadastrar a remessa no Sisgem e enviar o comprovante de remessa junto com o material também. E aí eu posso fazer o envio desse material, ou remeter esse material para o exterior. Aqui um print screen do Sisgem. Se eu não tiver ainda, porque veja bem, no caso de envio, o envio é feito dentro de um cadastro de atividade de acesso. No final eu vou mostrar isso para vocês. A remessa é feita separadamente, onde quando eu entro no Sisgem, né, eu faço lá o login, eu vou ter aqui, ó, remessa. Eu vou fazer novo cadastro. Quando eu clicar em novo cadastro, vai abrir isso aqui. E aí vai perguntar, esse cadastro cadastro de remessa, está vinculado a cadastro anterior de acesso? Tá? Se eu disser, se eu disser sim, ele vai abrir uma caixinha e vai pedir para que eu coloque o número do cadastro de acesso, que tem que estar, então, dentro do Sisgem já. E aí, beleza. Se eu disser não, ele não vai abrir nada, porque eu não tenho a obrigação de fazer esse cadastro de acesso, porque eu posso fazer, estou remetendo esse material lá para fora, mas eu não fiz ainda o acesso, ou eu ainda não fiz o cadastro, porque eu ainda não publiquei, e assim por diante. Então, eu não tenho essa obrigação, tá? Mas se eu falar que sim, se já tem, eu preciso colocar o código. Se não tiver, né, eu venho para cá, onde eu tenho que fazer o upload do termo de transferência, ou seja, o TTM, com as guias de remessa, tá? E aí, vou fazer o upload e prosseguir com o trabalho. Muito bem. Onde eu acho esses documentos que eu tenho que fazer o upload? Então, já foi falado aqui, foi mostrado pela Luciane Marinoni, que a gente tem, então, o site novo do MMA, se você digitar MMA.gov, vai parar aqui, que é o site novo. Entretanto, a gente não tem alimentação de conteúdos que a gente necessita, que é, tá, conteúdo em migração. Então, a gente vai clicar aqui em cima, que ele vai para o site antigo. Muito bem. Aqui no site antigo, do lado esquerdo, vai ter várias opções. Uma delas é patrimônio genético. Clicando em patrimônio genético, abre-se outras caixinhas. E aí vocês vão clicar Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, tá? Nesse Conselho de Gestão, vai abrir uma série de caixinhas novamente. E aí vocês vêm para câmeras temáticas e setoriais. E vão clicar na câmera setorial da academia, tá?
Quando vocês clicarem em câmera setorial da academia, vai abrir todas essas caixinhas. Se vocês clicarem em links documentos, vocês já têm diretamente aqui os links para uma série de documentos extremamente importantes. O próprio Manual do CISGEM, aquele parecer da AGU e vários outros, né? Babá. A gente tem aquele FAQ em inglês, que é extremamente importante para mandar quando a gente está querendo assinar um TTM com a instituição, e aqui a versão em inglês do TTM, tá? Que é o MTA, de Material Transfer Agreement. Se vocês clicarem aqui, e aqui eu deixei colado o link, então, né, o endereço para quem não se perder nesses passos aqui, se quiser digitar isso tudo, vai chegar nessa página aqui. Se vocês clicarem em versão em inglês do TTM, vai abrir esse documento, tá? Eu só coloquei o início e o fim dele aqui, depois vocês podem fazê-lo, tá? Onde tem obrigatoriamente itens que precisam ser preenchidos. Percebam que o TTM, ele é o nosso anexo 1. Esse anexo 1, ele é firmado com a instituição no exterior. É esse que vai estar lá no link e que vocês vão fazer o upload. Primeiro vão fazer o download do site da instituição, de vocês, etc. E depois vão fazer o upload lá dentro do CISGEM. Esse documento que é firmado. Como anexo 2, tá? Nós temos quem? Nós temos as invoices, ou seja, as guias de remessa. A gente firma um TTM com a instituição no exterior sem dizer quem é o material que vai ser enviado e assim por diante, porque eu estou firmando um TTM que vale por 10 anos. Só que só o TTM, ele não é suficiente, porque no TTM é muito genérico. Quando eu vou mandar material a material, digamos, amanhã eu vou fazer, então, a remessa de um material lá para os Estados Unidos. Eu vou pegar o TTM que está firmado com essa instituição no exterior e vou usar sempre o mesmo TTM. Pelo prazo de 10 anos eu posso fazê-lo, beleza, ou enquanto estiver válido. Mas a cada remessa, eu preciso preencher a guia de remessa, porque aqui eu vou colocar detalhes do material, do PG que eu estou enviando. Eu preciso identificar esses PGs que eu estou enviando e eu preciso indicar a finalidade. É pesquisa? É de desenvolvimento tecnológico ou é depósito em coleção Éxito, tá? Então, quando eu faço a remessa, eu não faço uma remessa e pronto, você pode fazer o que quiser com esse material. Eu estou nessa guia de remessa, estou especificando qual é a finalidade dessa remessa. Então, um TTM é como se fosse um TTM guarda-chuva e para cada material que eu estarei remetendo, eu vou fazer uma guia de remessa e essa guia pode ser diferente. Em um momento eu estou mandando um PG com uma finalidade, em outro momento eu estou mandando PG com outra finalidade e para cada PG, então, será uma guia de remessa, tá? Ou uma guia de remessa com a descrição de vários PGs, se tiverem a mesma finalidade. Tá? Então, essas guias de remessa, elas são essenciais. Então, se tiver um TTM firmado com a instituição, mas eu não mandei esse material junto com a guia de remessa, eu estou, sim, passível de punição perante a lei. Então, é extremamente importante que eu faça esse upload lá no CISGEM. Então, eu vou ter um PDF que contenha o TTM com as guias de remessa. Vou fazer um cadastro da guia, vou fazer um cadastro da remessa no CISGEM e todos esses documentos, o TTM, a guia com a guia de as guias de remessas e o cadastro no CISGEM, essa documentação impressa precisa acompanhar o material. Caso contrário, você está sujeito à punição perante a lei. Ok?
Se já tiver, então, o TTM com a instituição de interesse, vai fazer tudo isso que eu já falei, acabei de dizer, né? E se não há, agora, isso aqui vale para o FPR, clica aqui, abre um formulário no Google Docs para preenchimento, e esse documento vai parar lá na Unibil, eu recebo na Unibil, e lá eu começo a tramitar o TTM com esta instituição. Veja, algumas instituições levam muito tempo e a gente consegue assinar. Outras instituições não assinam. Eu tenho 2 casos em que a instituição chegou e falou assim, desisto, não vou assinar, ponto. A remessa não vai ser feita. Isso é importante. A gente precisa ter TTMs firmados com antecedência, porque leva muito tempo. Nossa, eu já passei bastante da hora, desculpa, vou correr um pouquinho. Esse TTM leva tempo para ser firmado, então tem que ser feito com antecedência. Muitas vezes eu tô lá no projeto, aí, puxa, foi aprovado a bolsa de doutorado sanduíche para o meu aluno, ele vai para tal lugar, não consegui ainda firmar o TTM, não tenho documentação. Esse aluno pode fazer mediante envio, leva esse material lá, sob todas aquelas critérios que eu já coloquei, responsabilidade do material, destruição, devolução, babá, e eu resolvo o problema dessa colaboração internacional pontual naquele momento. Agora imagine a situação. Tem a colaboração com uma universidade no exterior, com um parceiro no exterior, e é uma colaboração de muitos anos. Em muitos momentos eu vou mandar material para ele. O melhor, firma um TTM com essa instituição, faça remessas, né? Deixa isso tudo bem documentadinho, salvo aquelas situações que eu falei para vocês de potencial biotecnológico e etc, tá? Mas o melhor, mais recomendado é isso. Firma um TTM com a instituição, faz remessas desse PG e deixa tudo bem certinho, legalizado. Ah, é só sequenciamento. Não tem problema, faz envio simplificado, seguindo aqueles critérios, beleza. Aí, acabei de dar um exemplo, meu aluno foi aprovado, está indo amanhã, não deu tempo de fazer o TTM. Faça envio, mas siga rigorosamente aqueles critérios, tá? Então, a gente tem essas 3 situações, digamos, e a gente tem que usar o bom senso para saber o que vai ser feito em cada uma delas. Resumindo, se for envio, lá no Sisgem, você tem 2 opções. Se já tiver cadastrado a atividade de acesso, você vai clicar em acessos cadastrados, vai localizar qual é e vai dentro desse cadastro fazer o envio. Se não tiver ainda cadastrada essa atividade de acesso, você vai fazer um novo cadastro e aí dentro desse novo cadastro já faz o envio. Remessa. Remessa não é aqui, remessa é separado. Remessa, eu vou fazer um novo cadastro, porque a cada vez eu vou fazer uma nova remessa, ok? Tentei resumir aqui, né, as informações, eu sei que ficou bastante extenso, mas é que é um assunto que a gente precisa discutir e isso impacta grandemente as coleções, né, biológicas, porque quando nós estamos falando de coleção de biológicos, nós estamos falando de remessa de material, né? E é muito importante a gente proteger o PG brasileiro, fazendo certo dentro da lei, seguindo passo a passo, é uma forma de proteção do PG brasileiro. Aquilo que a professora Vânia comentou agora há pouco na palestra dela, aquilo que a Cris falou muito ontem, é muito trabalhoso, é muito chato, às vezes difícil de entender, leva tempo, parece burocrático, mas é a forma de proteger o PG brasileiro. E a gente não pode perder isso de vista, ok? Obrigada. Fernando, obrigada e desculpe o tempo. Professora Shirley, muito obrigado pela sua palestra.
muito esclarecedora, né? É um tema que gera muitas dúvidas, difícil de entender, isso eu posso falar de experiência prática, até você começar a trabalhar, se envolver mais com isso, é difícil a gente entender o que é preciso ser feito, né? Se é PG ou se é remessa ou se é envio. Bom, como você já deve esperar, nós temos aqui muitas dúvidas, né? Certamente não vai conseguir sanar todas elas, mas eu selecionei algumas que vão de um cunho mais geral, talvez algumas dúvidas até básicas que precisam ficar melhor consolidadas, né, do que a gente trabalhar aqui de maneira pontual. Então, a primeira, que eu acho que aqui é algo que precisa ficar muito claro, né, é uma dúvida da Larissa Barbosa. Ela pergunta assim: esse processo deve ser realizado em caso de envio para outros estados do Brasil? Não. A lei deixa bem claro, em vários momentos no texto, isso tem relação com o envio de material para o exterior, tá? O CISGEM, ele não foi feito para transferência de material interno. Isso não significa que você pode enviar esse material à revelia. Eu estou falando que perante a lei e perante o CISGEM, envio ou remessa de material para o exterior, não tem nada a ver com o trâmite interno. Ok. Bom, agora aqui tem duas perguntas, tá? Elas são bem relacionadas. Também é interessante a gente conseguir esclarecer esses pontos. Então, a primeira é do Oscar Shibata. Ele pergunta: os cadastros de envio ou remessa devem ser feitos com quanto tempo de antecedência dos atos? Precisa aguardar alguma autorização do CISGEM para realizá-los? E aí, na sequência, complementando isso, tem a pergunta da Cecília Gama. Se eu for ao exterior com amostras de peixe, por exemplo, para estudos taxonômicos, e levo material com a documentação de envio, lá resolvo deixar alguns espécimes, posso preparar o TTM depois? Então, acredito que sejam bem relacionadas essas duas perguntas, visto que a gente precisa de uma certa antecedência. Eu vou começar pela última. Isso realmente acontece muitas vezes, tá? Até às vezes acontece, pelo exemplo que eu dei para você. Às vezes é muito inesperada, né, a ida desse aluno, desse colaborador, ou desse envio do material para colaboração no exterior, e a gente faz mediante o envio, e depois acaba decidindo, puxa, a gente podia fazer remessa ao invés de envio. Você pode fazer, por exemplo, um doutorado sanduíche, você está lá ainda com esse material. Aí você tramita o TTM, faz todo o processo de remessa dentro do CISGEM, mas obviamente você não vai colocar no correio isso, porque isso já está lá. Enquanto esse material está lá, você pode tramitar e mudar para remessa. O que eu desaconselho fortemente é a seguinte situação: deixa o material aí então e depois a gente tramita. Por quê? Porque a instituição pode não firmar o TTM, porque pode não estar de acordo com as leis colocadas lá. E como eu falei para vocês, a gente não pode tirar cláusulas, a gente pode até acrescentar algumas cláusulas, mas tem que estar de acordo com a lei brasileira. E muitas vezes, falo por experiência, a instituição no exterior insiste, impõe a mudança de uma cláusula no TTM que fere a lei, ou seja, nós não podemos assinar esse TTM, portanto, essa remessa não pode ser feita. Agora, se você deixou o material lá, você não tem como desfazer. Então, pode iniciar como envio e mudar depois para remessa, mas você tem que estar em poder desse material. Por exemplo, você lá com o material garantindo que, se não for firmado, se a remessa não for concretizada dentro do CISGEM, você traz esse material de volta. Tá? A outra questão era em relação a tempo. Veja, o envio, ele é muito rápido, tá? Eu posso, em 1 hora, realizar todo o processo. Basta que o meu colaborador no exterior assine aquela guia de envio, mande por e-mail, eu cadastro no CISGEM. A diferença que a gente tem em relação à medida provisória,
que era a necessidade de pedir autorização. A lei de biodiversidade, a gente cadastra, a gente não espera autorização na maior parte dos casos, então é muito rápido. Quando, salvo exceção, quando a gente precisa de anuência prévia do CDN ou do Comando da Marinha, que foi falado ontem, que pode levar alguns meses, tá? Normalmente leva em torno de 60 dias, se você conseguir cumprir as exigências. Então, se esse material ele estiver sob a demanda de uma anuência prévia do CDN, você não vai poder fazer a remessa, o envio, sem antes ter o ok do CDN, tá? E isso, como eu falei para vocês, leva em média pelo menos 60 dias. Então, sim, você tem que prever nesses casos. A outra coisa é se envolver CTA, né? Se esse PG tem CTA associado. Porque se ele tiver CTA associado, na verdade, você nem poderia ter começado o acesso sem ter o PIC. Mas muitas vezes ou, na verdade, sem ter o PIC, se for de origem identificável, né? Muitas vezes você vai descobrir que tem CTA e que você nem pegou o PIC, etc., em cima da hora. Aí você não tem como proceder até que isso tudo tenha sido cumprido. No caso da remessa, que eu falei para vocês, a gente leva muitos meses para ter um TTM assinado, tá? Tem instituições que são mais simples, tem instituições que são muito chatas, principalmente quando tem alguma instituição que já firmou o TTM com alguma instituição no Brasil, é rápido, porque o TTM é o mesmo, só vai mudar o remetente, né? Então, é muito rápido. Outras instituições, não, pode levar 1 ano, às vezes 2 anos, e às vezes, como eu falei para vocês, simplesmente não é assinado e ponto. Tá? Acho que reforçar, né, essa questão de ficar alerta, os pesquisadores estão em área de fronteira, né, que a gente estima ali que são 150 quilômetros, né, adentrando o Brasil a partir da linha de fronteira. Essa anuência prévia do Comando de Defesa Nacional foi discutido ontem, né, então precisa se programar com muita antecedência, como a professora Shirley comentou, né. Bom, agora nós temos aqui também 2 perguntas muito relacionadas. A primeira foi da Cristiane. A Cristiane diz, essas assinaturas no TTM podem ser dos pesquisadores responsáveis ou deve ser pelos responsáveis legais da instituição? E a Marise Fonseca dos Santos, ela complementa falando, o TTM é para a instituição ou por projeto de pesquisa ou de quem tem acesso? O TTM é assinado pelo representante legal da instituição junto o MMA. Aquilo que eu comentei na palestra de ontem de manhã, esse representante legal, ele precisa ser oficializado quando a instituição ela é cadastrada no CISGEM, vai com uma portaria de designação de quem é o representante legal. É esse representante legal que vai assinar tudo relacionado à lei de biodiversidade. Então, TTM, quem assina é esse mesmo representante legal, tá? Às vezes, a gente tem algumas diferenças quando envolve propriedade intelectual, tá? Ou, né, quando você tem propriedade de algum tipo, né, de patente envolvida e etc., esses TTMs, eles são mais específicos, né? Não que não sejam assinados pelo representante legal, mas aí eles vão ser específicos para uma colaboração, porque ele tem cláusulas de repartição de benefícios. Fora esses casos, normalmente é um TTM genérico. Algumas instituições, às vezes, pedem para que não tenha validade de 10 anos e para que não seja genérico, seja pontual. Isso não está em desacordo com a lei, né? A gente pode fazê-lo, sim. Ele vai ser válido para aquela situação, para aquele período específico, tá? Eu não sei se eu respondi tudo. Só citando como exemplo, né, o responsável legal, por exemplo, na UFPR é o pró-reitor de pesquisa, né? Isso. Então, eu acho que para elucidar um pouquinho melhor.
E a Marise pergunta, né, se o TTM é para a instituição ou por projeto de pesquisa ou se é para quem tem acesso. Então, é isso que eu acabei de responder. O TTM é institucional. Entretanto, algumas instituições no exterior não aceitam fazer um TTM genérico desse jeito e vinculam a uma situação específica e com prazo de validade reduzido, né? Então, aquele TTM tem por fim aquilo especificamente e não para toda a instituição. Isso é possível, apesar de não ser o usual. De maneira geral, é possível, a partir de um TTM, várias pesquisas que são desenvolvidas naquela instituição, em parceria com o mesmo colaborador estrangeiro, pode ser utilizado o TTM. Né? Isso. Lembrando que para cada remessa tem uma guia de remessa específica. Isso. A Lúcia pergunta, e no caso de devolução de espécimes para a instituição de origem, mesmo sendo patrimônio genético brasileiro? Veja, a gente tem algumas situações aqui. Sendo patrimônio genético brasileiro, tá? Ou vamos começar ao contrário. É um PG que foi depositado, está numa coleção aqui, a título de empréstimo, estava já no Brasil, digamos da Argentina. Estava aqui no Brasil e agora eu tenho que devolver para a coleção esse material. Bem, esse PG argentino, ele não está sob a lei, né? Não está no escopo da lei, porque não é PG nacional. Mas é claro que eu não vou ser ingênua de pegar esse material e enfiar no correio sem nenhuma explicação. Então, eu vou descrever. Trata-se de devolução para a coleção X. Normalmente, as coleções têm um invoice. Então, você manda a cópia do invoice de quando esse material veio com o empréstimo no Brasil. E lá está descrevendo que é PG argentino. Você vai escrever, trata-se de PG argentino, não é brasileiro, trata-se de devolução, a guia está aqui, tudo certinho, tranquilo. Não tem nada a ver com o CISGEM. Você não vai fazer nada dentro do CISGEM. Segunda situação, é sim PG brasileiro, mas estava depositado desde 1900 e bolinha, na coleção lá na Alemanha, tá? Esse material, ele veio empréstimo para uma coleção no Brasil que está fazendo estudo. Isso acontece muito com animais, com vegetais, né? Esse material precisa vir ao Brasil para ser estudado. O empréstimo por algum motivo que for. E aí veio a lei. Né? Veio a lei e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um TTM e remessa? Não. Isso foi discutido dentro da CSA e tem uma resolução que eu não lembro qual é a resolução, mas está lá, naquele exatamente lugar que eu mostrei ali na apresentação, tem uma das resoluções que diz que você está isento de firmar um TTM com essa instituição, né? E a gente não vai ficar com esse PG aqui, porque ele era empréstimo, isso foi anterior à lei. E então, você vai fazer, no site até da Unibio, tem uma orientação de como fazer isso, tá? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas algum local tem de coleções, empréstimos, tem uma das caixinhas que fala lá e vai ter a instrução, porque precisa ir com documentação. É PG brasileiro, entretanto é devolução. Eu não estou fazendo remessa, eu não preciso de TTM, mas eu tenho que ter a guia, o invoice de quando esse material veio de empréstimo no Brasil, uma carta, e daí no nosso site a gente tem um modelo explicando por que esse PG está indo para aquela coleção sem ser remessa e sem ser TTM. E a gente aconselha colocar a indicação de qual é o número da resolução aprovada no CEGEM que permite isso. Agora, talvez não tanto, mas mais no início nós tivemos problema exatamente com devolução, porque os fiscais do IBAMA, eles não tinham conhecimento dessas resoluções. E nós tivemos material da coleção da UFPR que estava indo em devolução e que foi apreendida. Esse material foi devolvido, estava com toda a documentação correta, só que os fiscais
não tinham esse esclarecimento. Então, a gente recebeu uma notificação do IBAMA, nós respondemos a notificação do IBAMA, esclarecendo que o fiscal que desconhecia a lei, nós estávamos cumprindo tudo bonitinho e foi reenviado, né, de volta. Então, é importante que essa resolução, essa parte que permite, esse texto que permite isso, ele seja enviado impresso junto. Porque aí, se o fiscal, mesmo que ele desconhecer, ele pode ir conferir se isso é verdadeiro ou não, tá? Então, essa é a sugestão. Ok. Uma pergunta do Luciano. Para o envio, o instrumento jurídico de responsabilidade é do CIGEM ou a instituição tem seu próprio formulário? Desculpa, eu fui ver uma mensagem aqui que me enviaram com uma pergunta e eu me perdi. Perdão, repita. Pergunta do Luciano. Para envio, o instrumento jurídico de responsabilidade é do CIGEM ou a instituição tem seu próprio formulário? A instituição tem seu próprio formulário, tá? O termo de envio, ele só existe lá itens que são obrigatórios. Então, para não correr o risco de um pesquisador não incluir esses itens obrigatórios, nós na UFPR criamos um modelo de envio que ele tem que ser utilizado, tá? Mas ele não é como o TTM, que é algo que é fixo, né? Determinado pelo MMA, tá? Okay. Cada instituição pode criar o seu, desde que em consonância com a lei. Bom, agora nós temos aqui uma pergunta da Simone Dena, que na realidade ela fez duas perguntas. Ela falou assim, né, duas dúvidas. Primeiro, coleções audiovisuais, que são gravações e sons de animais, precisam ser cadastrados? O envio de solicitação desses arquivos para o exterior por e-mail configura envio ou remessa? Não sei nesse momento de responder essa pergunta. Eu tenho que pensar um pouquinho em cima disso. Na parte da tarde a gente pode já responder isso, porque eu até acho que sei a resposta, mas eu não quero dar uma resposta que possa não ser 100% correta, tá? Então, na parte da tarde a gente responde isso, ou depois lá no chat mesmo. Ok. A gente tem uma pergunta muito parecida com imagens, tá? Então, o compartilhamento de imagens, né? Enviar imagens para fora do país de fauna brasileira se configura também a remessa. Eu acho que isso vai ser discutido, então, mais adiante, tá? Isso. Então, vamos passar para a próxima. Pergunta da Maria Flor. Como fazer para deixar nos conformes envio que já foi analisado no exterior? Não foi publicado ainda. Ela gostaria de saber de regularização. Envio mesmo. É envio. Ela falou a palavra envio. Então, eu vou responder considerando que seja envio. Bom, primeiro, esse envio não poderia ter ocorrido sem ter sido cadastrado no CIGEM. Mas, como ela falou, ainda não foi publicado. Você teve sorte que não foi pego, né? Se tivesse sido pego, você poderia ter sido multado. O que eu aconselho, tá? É conselho meu, não estou dizendo que a lei está dizendo isso, tá? Se vocês vão fazer a publicação conjunta, sim, é importante que esse envio seja cadastrado. Você pode cadastrar o envio lá no CIGEM, fazer o upload da guia de envio, fazer tudo certinho, cadastra no CIGEM e não vai enviar a amostra já está lá. No momento que você fizer isso, tranquilo, você, se não foi descoberto antes, né, então você está, a partir de agora, perante a lei regularizado. Agora, é extremamente importante que faça isso antes da divulgação de qualquer coisa. E não esqueça, se é envio, essa amostra tem que ser destruída ou devolvida. Então, ainda nesse assunto, nós temos a... Só um detalhe, desculpa. Cuidado quando você vai responder, que sempre no início das perguntas lá de cadastro, vai dizer assim, isso foi feito antes de 2015, né? Mesmo que você... Agora está sendo gravado, né? Mas olha só, se você fez antes de 2015 esse envio, né? E você está fazendo agora, não coloque a data antes de 2015, tá? Ou seja, você tinha que ter feito uma regularização que você não fez. Então, você vai dizer que não, que você está fazendo o envio agora, você vai colocar o envio de agora. Porque se você colocar a data passada, você está se comprometendo, tá bom? Ainda nesse assunto, né, nós temos um caso já publicado, né? Então,
pergunta da Patrícia: como regularizar caso eu tenha feito o registro de envio no CIGEM de um material que já foi utilizado para publicações? É complicado. Assim, eu tem algumas coisas que é difícil para que eu responda. Eu sei exatamente o que eu faria nesses casos, né? Mas é difícil eu dizer para você, faça tal coisa, né? Eu não posso te dar nenhum conselho fora da lei, né? Veja, se você não fizer qualquer tipo de registro desse envio, você sim é passível disso ser verificado e de ser punido. Se você fizer agora dizendo que você fez lá no passado, sim, você está passível de receber uma punição, né? Se você falar, estou fazendo o envio agora, e uma coisa importante, a gente tem que sempre linkar os resultados, seja publicações, etc., nesses cadastros dentro do CIGEM, tá? Você pode ir lá, colocar que você está fazendo o envio agora, tal, e colocar fazer o upload da publicação lá de trás. Aí é uma decisão que você vai ter que tomar, qual que você gostaria de seguir por ela. A parte interessante, talvez, de realizar esse registro agora, mesmo já tendo publicado os dados, é que, embora você esteja admitindo que você está errado, você está tentando se redimir com a situação. Com certeza. Então, talvez isso seja visto com bons olhos frente a uma possível penalização, né? Isso. É o que a gente fala assim, pelo menos tem que demonstrar boa vontade, que você está tentando fazer a coisa certa, né? Ignorar a situação e fazer de conta que ela não existe é sempre o pior cenário. Ok. Nós temos aqui, então, agora uma pergunta da Suzette. Acabei de depositar uma bactéria fitopatogênica em coleção internacional. A orientação de uma pessoa do CIGEM foi de fazer a documentação como envio. Como corrigir essa situação? Foi feito depósito em coleção no exterior como envio? Isso. Olha, dentro do meu entendimento, isso é completamente irregular e eu acho extremamente difícil que alguém do CIGEM tenha dado essa recomendação, tá? Eu preciso entender melhor o caso, mas de qualquer forma, na parte da tarde a gente vai ter uma roda de conversa sobre coleções e a gente pode voltar esse tema. O depósito em coleções, ele passa a ser, né, do meu entendimento, e eu posso estar enganada, por isso eu gostaria de voltar esse tema à tarde, remessa. As remessas feitas em desacordo com a lei, elas tinham, se foi anterior a 2015, elas tinham aquele prazo de regularização. Então, veja bem, voltando àquele caso de um termo de compromisso guarda-chuva, se a instituição, né, então, digamos aqui, vou dar um exemplo prático, a UFPR firmou o termo de compromisso guarda-chuva com o MMA. Então, o Fernando, ele fez um depósito, né? Não vou dizer eu, aqui eu vou dar a culpa do Fernando. O Fernando fez um depósito numa coleção no passado, né? Anterior a 2015, mas ele não fez nada disso, né? E, portanto, ele está ilegal. Ele pode regularizar? Sim, preenchendo o anexo 7 correspondente, explicando exatamente a situação, qual é o PG, para que instituição, etc. Mas vai ter que firmar um TTM com essa instituição e quando esse termo ele estiver tudo assinado bonitinho, o Fernando vai ter que entrar no CIGEM, fazer a remessa dentro do CIGEM e lá vai perguntar, foi anterior a novembro de 2015? Se você disser sim, ele vai perguntar, e foi com autorização, foi com, né, tem termo de compromisso, porque quando a gente está fazendo regularização, obrigatoriamente ele abre a caixinha para upload do termo de compromisso assinado com a MMA, onde diz o anexo qual é o que você está regularizando. Então, na UFPR, Fernando, ainda teria o prazo legal para essa regularização. Vai depender se a instituição o tiver, ok? Ok. Eu acho que aqui uma pergunta
talvez que seja a dúvida, né? Vale a pena ressaltar essa importância. Então, a pergunta da Inessa. Quando a quantidade de cepas a ser enviada para o exterior é grande, podemos cadastrar só algumas e mandar o restante da lista por e-mail? Veja, se está falando de cadastro de atividade de acesso, não tem nada a ver com envio e com remessa, né? Aí ele pode, né, usar, se é taxonomia, epidemiologia, blá, 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 pode esperar o SISGEM 2 para fazer o upload das planilhas. Agora, estou fazendo o envio do material para o exterior. Não, você vai ter que cadastrar todos esses PGs. Não tem como enviar por e-mail. Tá? Ok. Shirley, nós temos muitas outras perguntas, né? Mas nosso tempo, infelizmente, esgotou. Temos uma continuidade ainda no período da tarde, né? Às 2 horas da tarde, para falar aí a respeito de SIGEM e coleções biológicas, né? Então, um assunto extremamente importante. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, os seus esclarecimentos, extremamente produtivo. Lógico, a gente não vai sanar todas as questões. Recomendo que os espectadores também procurem, entrem no site da Unibio. Lá tem FAQ, tem um manual que foi elaborado, várias dúvidas podem ser sanadas também com os documentos que estão presentes lá. Então, muito obrigado, Shirley, pela sua participação, tá? Pela sua apresentação. Peço que os espectadores continuem firmes no evento, né? Porque à tarde a gente possa amadurecer mais essas ideias. Muitas perguntas aqui vão ser novamente discutidas no período da tarde. E assim, então, a gente encerra as atividades agora no período da manhã. Passa a palavra para a Shirley, também na condição de organizadora agora. Se quiser falar alguma coisa, Shirley. Eu só ia fazer um comentário. Quando vocês estiverem, né, se alguém for consultar o site da Unibio e encontrar algum erro, né? Por exemplo, eu recebi por e-mail uma informação de que um dos links que estavam lá não estava remetendo para o endereço correto, ou para o formulário correto, e etc. Comuniquem, né? Vocês nos ajudam a deixar o site melhor, tá? Então, encontrando ou alguma informação estranha, ou eu cliquei no link e fui parar no local que não era o que eu queria, manda um e-mail para a gente que a gente pós-evento nós vamos trabalhar bastante na melhoria da nossa página, tá ok? Obrigada. Então, vamos encerrar aqui o período dessa manhã. Um bom almoço a todos e nós nos encontraremos às 14 horas, onde nós teremos uma maravilhosa roda de conversa a respeito de coleções biológicas e muitos desses temas vão voltar, então. Obrigada, Fernando, imensamente pela tua participação aqui hoje e obrigada a todos que nos ouvem e nos encontraremos mais tarde.